Graça e paz, e aí, todos bem? Firme e forte? Glória a Deus. Vamos entrar hoje no capítulo 24 do livro, amém? O nosso último capítulo. Nós vamos ficar por aqui com relação a esse livro, mas vamos estar a partir da próxima segunda-feira, né? Dia 22 de setembro, nós vamos estar lançando já os próximos vídeos com base nesse livro aqui, ó. O Amor, o Caminho para a Vitória. O meu já está bem usado, né? Glória a Deus, é um livro de 2009, mas como você pode ver, tanto eu quanto Maísa já meditamos muito aqui nesse livro e ao longo do tempo a gente foi muito agraciado, muito acrescentado mesmo com as verdades contidas aqui nesse livro, amém? Então, se você não adquiriu o livro que nós estamos tratando nesse vídeo aqui, que é o curso de estudo da fé bíblica com o irmão Kenneth Hagin, você pode adquirir ainda através do link fixado aqui na descrição do vídeo, amém? Outro ponto também muito importante, se você não se inscreveu ainda no meu canal, meu Deus do céu, por favor, se inscreva, ative as notificações e se você gostar do conteúdo no final, deixa aí o seu gostei para que juntos possamos alcançar a vida de mais e mais pessoas com a palavra da fé que nós pregamos. Como eu tenho falado aqui em todos os vídeos, né? É muito importante que a gente possa juntos estar alcançando as pessoas com a palavra da fé e também cremos que haverão muitas mudanças, né, na vida delas quando essa palavra alcançar o coração delas, amém? Então, seja um parceiro meu nesse ponto, tá certo? Outro ponto também muito importante para a gente, antes de começar o nosso resumo de hoje, a gente frisar. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, eu vou estar deixando um link de acesso a um questionário, tá certo? Para você colocar lá o seu nome e telefone e concorrer, toda vez eu esqueço de pegar, e concorrer a esse livro aqui, ó, que é o livro na qual nós estamos estudando aqui nessa playlist a respeito do curso de estudos da fé bíblica do Reverendo Kenneth Hagin, amém? Então, se você de fato quer ser abençoada com esse livro, então preencha e no próximo culto da igreja nós vamos estar fazendo ali um momento dedicado somente a sortear esse livro e eu creio, quem sabe você não pode ser o ganhador. Tem tanta gente mandando mensagem para mim, a igreja Verbo da Vida Canaã recebe mensagens minhas diárias pelo WhatsApp. E eu sempre estou respondendo, sempre estou interagindo ali com eles, né? E muitas pessoas têm mandado, esse livro é meu, então a fé que nós estamos ensinando aqui, a galera está colocando em prática aí, então imagina, queridos, a expectativa que vocês estão, eu fico muito feliz mesmo com a disposição do coração de vocês, amém? Muito bom a gente ter passado esse tempo aqui juntos, né? Ensinando esse livro. E a partir da próxima segunda, vou estar iniciando aí o próximo livro, eu creio que vai ser muito enriquecedor, tá certo? Outra coisa também que eu tenho esquecido de falar é que também na descrição aqui eu tenho colocado diariamente os resumos de cada capítulo. Então, se você quer ler o resumo, lá eu coloco o resumo, coloco também exercícios para fixação. Acessa lá, desde o primeiro vídeo dessa playlist até o vídeo de hoje, você vai encontrar em cada vídeo um resumo do livro, tá certo? Então vamos embora, amém? Então, o capítulo 24 fala sobre o treinamento do espírito humano. Como treinar o espírito humano? Da mesma forma que a sua mente pode ser treinada, pode ser educada, o seu corpo também, por meio de exercícios, pode ser fortalecido, assim também o espírito humano pode ser fortalecido, pode ser treinado. Amém? Nós vamos aprender um pouco hoje sobre como treinar o espírito humano com base no capítulo 24 desse livro. Outro ponto também muito importante, queridos, é que dentro desse espaço que nós vamos aprender para treinar o espírito humano, nós precisamos entender, queridos, que a Bíblia diz, né, aqui deixa eu compartilhar com você aqui a minha tela, em Provérbios, no capítulo 20 e no verso 27. Vou abrir para você aqui. Aleluia! Livro de Provérbios, Antigo Testamento, amém? Capítulo 20 e no verso 27. Diz assim a palavra do Senhor: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. É isso aí.
Observe a expressão ou a afirmação que ele diz aqui, ó, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Por que a Bíblia fala sobre isso? Porque é por meio do nosso Espírito, queridos, que nós somos iluminados pelo Senhor. Como eu já ensinei nos vídeos anteriores, a Bíblia fala que o nosso Espírito é a parte, é o nosso eu verdadeiro, mas é a parte que hoje está em comunhão plena com Deus. O nosso corpo é justamente a parte em nós que lida com o mundo físico. Então, eu posso pegar em coisas físicas, né? Lidar com coisas físicas por meio do meu corpo. O meu corpo é a parte em mim que lida com o mundo natural. A minha mente é a parte do meu corpo, né, que lida com as emoções. É interessante a gente fazer uma diferenciação entre mente e alma, né? É claro que a Bíblia diz que a única ferramenta capaz de dividir a alma e o espírito é a palavra de Deus. Mas a mente humana, ela tem uma ligação com a alma, né? Com a parte do homem que está conectada com o intelecto, com as emoções. Amém? Eu costumo, quando eu falo sobre isso nas minhas aulas do Rema, né? Eu faço uma diferenciação ali entre a alma e o cérebro. O cérebro é parte do corpo natural. A alma é a parte não visível, não tangível do nosso ser. Amém? Aleluia. Então vamos lá. Ele fala aqui, ó, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Por que a lâmpada do Senhor? Porque é por meio do nosso Espírito, né, que nós somos iluminados pelo Senhor. E aqui nesse capítulo, o irmão Reagan, ele compartilha 4 passos para que a gente possa treinar o nosso espírito. Muito embora ele compartilhe esses passos aqui, cada um deles nós já vimos nos capítulos anteriores. Mas agora o foco é, por meio desse treinamento, você possibilitar que o seu eu verdadeiro, o seu espírito, domine sobre a sua mente e domine sobre o seu corpo. Amém? Então vamos lá. Primeiro passo, vou compartilhar com você aqui a tela aqui do slide, né, que eu preparei. Amém? O primeiro passo aqui para a gente dominar o nosso corpo, amém? É justamente meditar na palavra de Deus. Nós já falamos sobre isso, é um pouco recorrente aqui, não é, essas afirmações, mas meditar na palavra de Deus é condição indispensável para a gente permitir que o nosso espírito domine e tenha influência em todas as áreas da nossa vida. A meditação, ela traz maturidade espiritual, ela traz prosperidade, traz sucesso, né? E esse hábito de meditar na palavra fará com que tudo aquilo que o Senhor promoveu, prometeu na sua palavra, se manifeste de forma plena na nossa vida. Então, se é prosperidade, vem por meio da meditação. Se é crescimento pessoal, se é sucesso, vem por meio da meditação. Quero compartilhar com você aqui um versículo. Deixa eu mudar a tela aqui. Amém? Livro de Josué, Antigo Testamento. Amém? Josué, capítulo 1, no verso 8. O Senhor dá uma palavra para Josué aqui e ele diz assim, ó. Vamos lá, abrindo aqui, vamos lá. Eita, hoje demorou, viu? Não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É claro que esse versículo aqui é um versículo de uma instrução, não é, de Deus para Josué no Antigo Testamento. Muito embora estando no Novo Testamento, serve para cada um de nós hoje. Por quê? Porque o princípio que está implícito ou explícito ou incluído aqui nesse versículo é um princípio que serve para cada um de nós hoje, que é o quê? Meditar na palavra dia e noite. Se você medita na palavra dia e noite, eu não estou falando aqui que você deve ler a palavra 24 horas por dia, às 24 horas do dia. Não, estou falando disso não. Meditar significa você estar conectado, significa você ruminar, significa você pegar um versículo ali, ler a sua Bíblia pela manhã e meditar naquilo que você leu ao longo de todo o dia. Se você leu, por exemplo, o livro de, sei lá,
Vamos lá, um versículo aqui. João 3,16, a Bíblia diz o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você leu esse versículo hoje pela manhã, você pode passar o dia meditando nele. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor enviou Jesus para morrer, para me dar a vida eterna. A tua palavra diz, Pai, em João 3,16, que eu já tenho a vida eterna. Então, isso é meditar. Meditar é você estar ruminando, é você estar repassando na sua mente constantemente, amém? Cada um dos versículos que você leu e que você meditou naquele dia. Então, isso traz prosperidade, isso traz sucesso, isso traz cura e isso faz com que você treine o seu espírito. Amém? Então, vamos adiante aqui. O segundo passo para a gente meditar aqui, não é justamente praticar a palavra. Já falamos sobre isso bastante no vídeo, mas não custa nada falar mais uma vez, não é verdade? Olha o que a Bíblia diz aqui, por exemplo, em Tiago 1:22. A gente já leu antes, né? Mas vamos ler novamente, amém? Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento, Tiago capítulo 1 e no verso 22. Vamos abrir aí. Deus é bom. Eita, hoje o aplicativo está... não é? Carregando. Vamos lá. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você percebe aqui nesse verso que não basta apenas ouvir a palavra, não basta apenas ler a palavra. Olha aí, ó, tudo se completa, né? Não basta apenas você ouvir esse vídeo que eu estou enviando diariamente aqui. Não basta apenas você meditar em tudo aquilo que eu tenho falado diariamente aqui. Não basta, eu vou te falar, você precisa colocar em prática. Oh, aleluia! Colocar em prática é chave indispensável para você treinar o seu espírito. É isso mesmo. Praticar, por exemplo, é viver o amor que a Bíblia diz que nós devemos viver. Lá em 1 Coríntios, a gente vai aprender, né? Cadê o livro? Vamos lá. A gente vai aprender, ó, a partir da próxima semana. Oh, aleluia! Amor é o caminho para a vitória. Nós vamos aprender a prática do amor. Não basta apenas saber que a Bíblia diz que nós devemos amar. Nós precisamos praticar o amor diariamente. Outra coisa, generosidade. Pronto, a Bíblia diz que nós devemos ser generosos. Mas a instrução, ela cumpre o seu papel somente quando nós colocamos em prática. Então, seja alguém generoso. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesses vídeos, né? Rejeitar a ansiedade. Lembra lá quando nós falamos sobre isso, né? A ansiedade, meu irmão, é algo que vem para destruir mesmo. Tem muita gente ansioso. Tem gente que está me acompanhando agora que está ansioso. Eita, meu querido! Meu Deus do céu! Vou te falar uma coisa. A Bíblia diz que a gente deve lançar no Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, né? Então, Filipenses 4:6, a Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, se você está ansioso, se você está ansiosa, eu quero dizer a você, confia no Senhor e decide agora mesmo praticar a palavra de Deus. Como, pastor? Vou praticar a palavra de Deus controlando a sua mente, controlando os seus pensamentos, né? Como eu já falei antes, queridos, o que nós pensamos e falamos deve estar alinhado com a palavra de Deus. Como diz, não é? Lá o apóstolo Paulo em Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é digno, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se você está pensando coisa errada, eu digo a você, hoje decida pensar corretamente com base na palavra de Deus, amém? Resista ao diabo confessando a palavra. Nós já aprendemos isso lá nos vídeos anteriores e a gente precisa mesmo colocar em prática, amém? É somente colocando em prática que nós vamos resistir ao diabo. Então vamos lá para o terceiro ponto aqui, ó, aleluia! Dar primazia à palavra de Deus. É claro que eu mudei aqui, né, a ordem das palavras, porque o irmão Rei coloca títulos muito longos, amém? Mas significa a mesma coisa. Terceiro passo, dar à palavra de Deus o primeiro lugar.
E como é que eu faço isso, pastor? Quando eu busco direções de Deus na sua palavra, né? Ao invés de ficar buscando direções de Deus nas coisas do mundo, nas pessoas, eu vou buscar a palavra de Deus antes de qualquer recurso humano. Antes de qualquer recurso de pessoas, antes de buscar qualquer pessoa, eu vou buscar na palavra. Amém? Eu me lembro quando o Senhor fala em Provérbios 4:20, e esse aqui eu quero abrir, Provérbios capítulo 4, que eu não abri esse versículo aqui ainda pra gente. Provérbios capítulo 4, eu acho que não, eu já abri todo versículo aqui nesses vídeos. Provérbios 4:20 diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, quantos filhos de Deus tem aí me ouvindo? Aleluia, pela fé eu estou ouvindo a voz de muita gente. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina aos teus ouvidos. Não os deixes apartar dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então, a palavra de Deus, queridos, é vida para você, é saúde para o seu corpo. A palavra deve ser o ponto de partida e não o último recurso. É isso aí, vou repetir. A palavra deve ser o seu ponto de partida e não o seu último recurso. Infelizmente, tem muitos crentes, irmãos, que acabam buscando a palavra por último, buscando Deus por último, né? Mas e aí, onde é que está vamos dizer, aquela orientação de Deus, né? Conforme nós já lemos lá em Mateus 6:33, que diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pois é, você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Então vamos aqui para o nosso quarto passo. Glória a Deus, glória a Deus. Quarto passo, obedeça o seu espírito. Tá aí um ponto importante. Talvez seja um dos assuntos que nós iremos abordar nos próximos vídeos, né? Que vai ser a respeito de ouvir o espírito humano, né? Não somente ser guiado pelo Espírito de Deus, como também aprender a ouvir o nosso próprio espírito. Nós somos o espírito, conforme eu já ensinei nos dias anteriores, né? Já ensinei sobre isso. Agora, o nosso espírito, que é o nosso eu verdadeiro, tem uma voz interior, que é a voz da nossa consciência. Já percebeu muitas vezes quando você vai tomar uma direção, quando você vai decidir algo, aí tem uma nota no seu coração. Tem algo dizendo a você: não faça isso, não vá por esse caminho, não faça aquilo, não fale isso, não ligue para fulano de tal. Já percebeu isso? Essa voz interior é a voz do nosso espírito ou a voz da nossa consciência. Como eu já ensinei a vocês, o nosso espírito está em comunhão plena com o Senhor e com o Espírito Santo. Então, a Bíblia diz, conforme nós já lemos em Provérbios, né, que o nosso espírito, ele é a lâmpada do Senhor. O que significa dizer isso, pastor? Significa dizer que é por meio do nosso espírito que nós recebemos as instruções de Deus. Então, a gente precisa aprender a viver com base nessas instruções, com base, né, na voz do nosso homem interior. É aquele momento, muitas vezes a voz do homem interior é como uma intuição, é como uma nota que vem por dentro, irmão, que a gente precisa dar ouvido. Por exemplo, quando você tem uma nota no seu coração para perdoar alguém, quando tem uma nota no seu coração para dar uma palavra a alguém. Já aconteceu com você? De você estar em um determinado lugar e você ter aquela nota no seu coração, né? Às vezes numa fila de um banco, às vezes num culto na igreja, né? Às vezes ali quando você acaba o culto, tá naquele momento final ali, daquela confraternização, daquela comunhão ali com os irmãos e vem dê uma palavra falando de tal. Né? Então, é muito importante você dar ouvido à voz, né, interior do seu coração. Hoje, como eu já falei, o crente tem dentro de si o Espírito Santo, né? E ele tem poder para guiar você. Então, eu quero finalizar aqui falando para você, né, que haverá sempre um resultado quando você decidir seguir esses 4 passos que eu estou compartilhando com você aqui na tela. Primeiro deles, meditar na palavra. Segundo deles, praticar a palavra. Terceiro, dar primazia à palavra. 4, obedecer à voz do seu Espírito. Não é do Espírito Santo, é do seu
espírito, como a própria Bíblia diz, né? O justo viverá pela fé. Amém, queridos? Então, finalizando aqui, o espírito fortalecido vai simplesmente dominar a mente e o corpo. Quando o meu... Lembra lá que o apóstolo Paulo falou, né? Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Por que Paulo falou aquilo? Paulo falou aquilo porque entendia que ele não era guiado segundo aquilo que o corpo queria, nem o que a mente queria. Ele era guiado pelo seu eu verdadeiro, que era o seu espírito. Amém? A fé, ela flui naturalmente e as bênçãos de Deus se tornam realidade quando nós decidimos andar guiados, né? Não somente pelo Espírito de Deus, como também pelo nosso espírito, pelo nosso homem interior. Então, um versículo que eu vou deixar para você meditar hoje aqui, tá? Para você finalizar, a gente finalizar esse vídeo, é Romanos 1,17, que diz assim: o justo viverá pela fé. Viver pela fé é crer, pensar e falar conforme a palavra de Deus, desfrutando da vida abundante que Cristo tem para cada um de nós. Amém? Então, finalizo agora, né, esse vídeo. Espero ter abençoado a sua vida em nome de Jesus. Amém? Muito bom estarmos juntos. Vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero render graças ao Senhor nesse momento, Pai, pela vida de cada pessoa que me acompanha. Quero render graças, Pai, porque acredito, Senhor, que a Tua palavra tem feito a diferença na vida de cada pessoa que me acompanha aqui. Muito obrigado. Eu oro por cada um deles para que eles possam crescer, que eles possam avançar, que eles possam frutificar em toda boa obra, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Eu oro por cada pessoa enferma, cada pessoa doente, e eu quero declarar a sua palavra se cumprindo na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Portanto, doença, enfermidade, eu te ordeno, vai embora agora, em nome de Jesus. Amém. Se você me acompanha e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você não confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, eu quero dizer a você que você pode fazer isso agora. Você não precisa esperar para estar pronto, amém? Por quê? Porque se você tem fé no seu coração que Jesus morreu para te salvar, se você confessar Ele, você é salvo. Amém? Então feche seus olhos, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados e me lava com teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa confissão pela primeira vez, envia para mim uma mensagem aqui nos comentários, tá certo? Aleluia. Um grande abraço e até os próximos vídeos e o próximo livro, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz e que Deus abençoe a sua vida.